Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre o negócio que foi finalizado por uma decisão que foi tomada pela diretoria em cima de um motivo em específico. Vamos falar também sobre o jogador que foi bem criticado, mas que não se escondeu, pelo contrário, foi na imprensa e respondeu. E ainda, o departamento médico, muitos jogadores lesionados, vamos trazer aqui cada um deles porque é mais um problema que o Grêmio está precisando enfrentar. Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, o like, se inscreva já na arrancada, me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. A Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, porque é sucesso absoluto, espalhada por vários cantos do país. Procura a mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Se tu é aqui do Rio Grande do Sul, vou te dar só alguns exemplos. Em Porto Alegre tem diferentes lugares, tem em Canoas, tem em Esteio, tem em São Leopoldo, tem em Novo Hamburgo, tá abrindo uma em Campo Bom, tem em Sapiranga, a Hora do Pastel. Tem Capão da Canoa também, no litoral. A Hora do Pastel, boa demais. Deixa eu te dizer, a Hora do Pastel é um pastel crocante, tem um recheio bem generoso e um sabor que vai te conquistar. Prova lá a Hora do Pastel. Vamos lá, gente. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é um problema, um dos tantos, problemas que o Grêmio está enfrentando, que é o departamento médico cheio. O Grêmio já tem as suas dificuldades pela incompetência da diretoria, no grupo que foi mal montado, a falta de qualidade de vários jogadores, erros do Mano também, enfim. E ainda tem o azar, se é que dá para colocar assim, das lesões. O Balbuena é a que mais preocupa. Primeiro porque o Grêmio demorou tanto para contratar um zagueiro seguro. A gente sofreu muito com o Gemerson, principalmente, antes ainda com o Rodrigo Eli. Depois tivemos que colocar uma zaga com 2 jogadores de perna esquerda, o que está longe de ser o ideal, mas pelo menos ali o Grêmio teve algum tipo de melhora, pelo menos comparado com o que vinha tendo. O Gustavo Martins é um zagueiro que precisou quebrar o galho, e quebrou bem o galho na lateral direita, e quando teria a oportunidade na zaga, se lesionou também. E o Balbuena vai ficar fora por um tempo significativo, vai passar por cirurgia no tornozelo, uma falta dura do Ailon, atacante do Ceará, que o árbitro sequer deu o cartão amarelo. Um absurdo gigantesco, não adiantou o Grêmio reclamar. E agora, o que vai acontecer com a zaga do Grêmio sem o Balbuena? Pelo jeito, de novo, 2 zagueiros de perna esquerda, dificilmente a diretoria vai contratar e vamos aguardar o retorno do Gustavo Martins. Os 2 zagueiros no DM, mas o Riquelme também entrou. Teve uma lesão muscular na posterior da coxa e vai parar também por um período. O Grêmio tem lá ainda se recuperando o Camilo, o Vilhaçante, que também não joga mais esse ano, o Monsalve, que já está um tempo significativo, o João Lucas e o Rodrigo Eli, que eu citei, Além, é claro, dos outros que eu citei no início, Balbuena, Riquelme e Gustavo Martins. Então são muitos jogadores no departamento médico, mais um problema que infelizmente a gente está precisando enfrentar. O João Pedro está voltando a ficar à disposição, falta bem pouquinho, ele já não está mais no DM, ele já está na parte física. O Pavon ficou fora por um probleminha no último jogo, mas deve ficar à disposição contra o Flamengo. A mesma coisa o Gabriel Grando, que também não ficou no banco por um probleminha em cima da hora, mas também deve retornar já no final de semana, ok? Jogo dificílimo na próxima rodada contra o Flamengo fora de casa. O Bright White, pela primeira vez, foi vaiado pela torcida do Grêmio. O Bright White até então tinha muita moral com a torcida do Grêmio, pelas boas atuações que teve já várias vezes. Mas também a fase não é boa e também já faz algum tempo. O Bright White vem jogando muito mal. Primeiro que ele não é um centroavante de área, é uma questão de característica. Mas ainda assim era um jogador que fazia gols, só que não tem feito e não tem contribuído durante os jogos. Nitidamente perdeu confiança e a gente sabe o quanto isso é importante para um jogador de futebol. Critiquei bastante ele durante a jornada, no vídeo que fiz logo depois do jogo também, mas entendo que ele é um jogador que tem qualidade. Não é um extra classe, muito longe disso,
Não é um centroavante, repito, mas não é esse jogador que está jogando também, né? Essa bola que ele está jogando não é o normal do Bright White, ele joga mais do que isso. É uma fase ruim. Acho que é o momento de ir para o banco, acho que é o momento do Carlos Vinícius ser o titular, ele que retorna para o jogo do final de semana, mas o Bright White tem os seus méritos e pode tranquilamente se recuperar, o Grêmio precisa colaborar para isso. Mas eu quero dizer também que o Bright White ele foi muito homem, ele parou na zona mista, né? Porque eu mesmo critiquei ele, que em alguns momentos ele nitidamente reclamava dos companheiros no campo, batia os braços e não olhava para o próprio desempenho, depois ia na zona mista, criticava também o grupo de modo geral, e agora ele foi lá e reconheceu que vive uma fase ruim, reconheceu que não está jogando bem, assumiu a responsabilidade, reconheceu as críticas e disse que vai trabalhar para melhorar. Eu gosto disso, porque quando o cara não reconhece o erro, não reconhece que está mal, dificilmente ele vai conseguir evoluir. Então fica aqui também esse elogio nesse sentido ao Bright White. Acho que o Grêmio errou em ter renovado o contrato dele, ele tinha vínculo até a metade do ano que vem, ou seja, quase um ano ainda pela frente, o Grêmio poderia ter renovado, quem sabe, até o final do ano que vem, acho que estaria tudo certo. Agora, ter renovado até o final de 2027, achei uma demasia, porque não é um jogador que a gente pode dizer assim, não, Bruno, mas ele vai ser útil mesmo não sendo titular. Ele ganha como, não só como um titular, mas como um protagonista. É um dos maiores salários do elenco. Então ele precisa ser titular e precisa ser protagonista, porque ele ganha para isso. E aí o Grêmio renova até 2027 com um jogador que já tem uma idade já um pouquinho mais avançada, não é super veterano, mas também não é mais um jovem, não está mais também naquela idade auge, né, como se diz. Acho que o Grêmio errou em renovar esse contrato. Enfim, vamos lá. Tomara que ele recupere o bom futebol, tô torcendo por isso e acho que ele tem condições disso para nos ajudar e a gente precisa, obviamente. Para fechar, o Grêmio tomou uma decisão de finalizar a negociação com o Marcelo Groy. Vocês sabem que esse negócio havia travado por alguns motivos e esse mesmo motivo principal faz agora a negociação ser finalizada. Faz não existir mais conversa para uma possibilidade de contratação do goleiro. Isso porque, de fato, não evoluiu a possibilidade de saída do Grando no negócio que estava em andamento. Não tem mais negócio nenhum em andamento para a saída do Gabriel Grando. Embora seja o desejo dele sair do Grêmio, e o desejo do Grêmio também negociar o jogador para não perder de graça no ano que vem. Mas o Grêmio também não vai simplesmente doar o jogador, porque se for para perder de graça, perde depois. Agora tem que conseguir uma negociação minimamente interessante. Algo que seja justo ou pelo menos muito próximo disso. E o Grêmio colocou e não abre mão da seguinte decisão. Só virá um novo goleiro, seja ele o Marcelo Groy ou qualquer outro, com a saída do Grando. E como nesse momento não há nada de saída do Grando, o Grêmio finalizou a negociação com o Groy, decidindo não contratar o goleiro. Mas a gente sabe como o futebol é, né? O futebol é dinâmico, as coisas mudam muito rapidamente. Quanto a isso, não há dúvida. Então, por exemplo, estou gravando esse vídeo na noite do domingo. Sei lá, quarta-feira surge uma proposta bem interessante pelo Grêmio e o Grêmio decide vender. Bom, aí o Grêmio pode retomar uma negociação com o Groy e isso não está excluído de acontecer. Mas neste momento foi finalizada a negociação que existiu entre Grêmio e goleiro porque não deu certo a saída do Gabriel Grando. Um ponto positivo a respeito do Marcelo Groy é que ele está livre no mercado. Então o Grêmio não precisa de janela de transferências para contratar o Marcelo Groy. Precisa de janela aberta, né? E cada país tem as suas datas, né? Os seus limites para negociar o Grando, isso sim. Mas para contratar o Groy não teria esse problema. O que pode ter de problema na contratação do Groy é ele fechar com outro clube. Lembrando que nesse momento o Groy está resolvendo um importante problema particular. Então ele recusou algumas outras investidas e também quando o Grêmio procurou ele pediu algum tempo para pensar, para conversar de uma forma mais concreta e responder de fato a investida. Mas ele pode resolver esse problema e daqui a pouco acertar com algum clube antes do Grêmio precisar contratá-lo. O Volpi tá bem, mais recentemente, digamos assim. Eu não acho ele um goleiro confiável. Eu acho ele um goleiro inconfiável. Mas
faz tempo que ele não toma um golaço, assim, como ele costuma tomar, né? Um chute do meio da rua que ele aceita, assim, pelo menos lembrando de cabeça agora. E foi muito bem contra o Ceará, fez 2 importantes e difíceis defesas. Eu contrataria o Groy, mesmo sem a saída do Grando, porque depois o Grando pode sair, então contrata o Groy, coloca o Groy no elenco. Eu contrataria ele e abre a disputa por posição com o Volpi, vamos ver quem vai melhor, e o melhor vai jogar, né? Eu faria isso, mas a direção do Grêmio tomou essa decisão, pelo menos por hora, beleza? O conteúdo que também tem a força de Matiello, corretora de seguros, e Crepe do Alemão. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.